Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Sara, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, Andréia, bom dia, Lilian, Márcio, Maria, Angélica, bom dia. Muito bem. Já convidei um povo aqui, gente. Se vocês puderem, convidem também. Oi, Tom. Oi, Fran. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Muito bem. Então, hoje, nosso segundo dia aqui, nós vamos sempre começar com uma mensagem primeiro da Bíblia. Depois a gente vai seguir para nossa reflexão aqui sobre a gratidão e a lei da atração. Nós vamos falar em Provérbios hoje 4, vinte e 21 ao 27. Nunca perca de vista, meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O que será que tem dentro do nosso coração, né? Pra gente guardar o nosso coração. Os nossos sentimentos, gente. Ontem até
até fiz um post, não sei se vocês viram, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que fala bastante sobre isso, sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa vibração. Aqui, consegui abrir. Aquilo que eu e você pensamos. O que você está pensando aí agora, né? O pensamento, ele está acontecendo, mesmo que eu e você, a gente não estejamos prestando atenção, a gente está pensando, né? Automaticamente. Até dormindo a gente continua pensando, né? E o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, prestar atenção no que é que a gente está pensando, né? Antes até da gente falar. O pensamento é o primeiro nível pelo qual o poder de atração é exercido. Esse poder se origina devido ao campo elétrico do cérebro. Então, pensa que são dois fiozinhos assim, né? Que pra gente pensar, esses fiozinhos, eles têm que se conectar. São os nossos neurônios, né? Para ter esse pensamento, enquanto eu tô falando aqui, você tá raciocinando aí e esses comandos elétricos estão acontecendo. Um pensamento que se prolonga por um determinado período de tempo tende a se tornar realidade, ou seja, aquilo que você fica pensando muito, né, se repete muito, tem uma tendência a se tornar realidade. Por exemplo, pessoas que normalmente pensam em possibilidades negativas atraem situações como essa para a sua vida. Isso também se aplica ao polo positivo. Por outro lado, o campo magnético do coração é muito maior do que o campo elétrico do cérebro. Então, a realidade no coração geralmente é aquela que se manifesta fisicamente. Então, seria uma boa ideia começar a prestar mais atenção aos nossos palpites e pensar mais com esse órgão, além de se apaixonar, que é idêntico à embriaguez. Atrair algo do nível do pensamento usando a imaginação ou a visualização requer prática constante. No seu coração, como no meu, tem uma partezinha que se chama nó do sino atrial, né? Posso até mandar para vocês um videozinho bem pequenininho que mostra como é que funciona o comando elétrico do nosso coração. E esse nó do sino atrial, ele é o responsável pelos nossos batimentos cardíacos, né? Nosso coração, ele só continua batendo fisicamente falando porque independente do meu comando, independente do seu comando consciente, esse nó do sino atrial, né, fica dando choquinhos para que ele continue tendo o comando de bater. E esse coração, né, o nosso coração, conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos sentimentos, ele acelera, né? Quando você pensa numa coisa que é muito importante para você, o coração acelera. Quando você está com ansiedade, quando você está com preocupação, o seu coração também muda de ritmo. E isso muda todo o funcionamento do seu organismo. Cada célula que você tem, ela se prepara quando você está com medo, por exemplo, para o ataque ou para a fuga. Muda a sua circulação, né? A distribuição do sangue muda, vai lá para as pernas e para os braços, né? Para a periferia do corpo, para você atacar ou fugir. Então a sua mente, ela sente que você está em perigo, né? E essa falsa sensação de perigo causa a liberação de hormônio de estresse no seu organismo, mudando todo o comportamento celular.
E então, quando a gente fala isso, né, a gente começa a entender que a lei da atração, né, e aí quando você tá com medo, tudo, se eu tô, por exemplo, aqui dentro da minha casa agora, e eu tô com medo e alguém bater na porta, o que eu vou sentir, gente? Que é um perigo, né? Que eu vou esperar uma coisa boa que aconteça comigo? Claro que não. Eu vou esperar o perigo. O que eu vou esperar das minhas amizades se eu sou uma pessoa que sempre está à espreita do mal, né? Guarda aqui, ó, o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já tem uma outra fala que diz que a boca diz do que o coração está cheio. E aí a gente vai para a próxima parte aqui, que é o decreto. A gente atrai tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente decreta com a nossa boca, né? O decreto tem um poder de pensamento muito maior. O campo elétrico do cérebro atinge apenas alguns centímetros ao redor do nosso crânio. Então, apenas neurônios e algumas células são influenciadas pela energia do pensamento. Por outro lado, com o decreto, a energia sonora emitida é ouvida por todas as células do corpo, o que faz com que uma porcentagem muito maior trabalhe a nosso favor. Portanto, se você visualiza a abundância para sua vida, mas se fala de crise, de carência, de dificuldade, de escassez, a realidade é que atrairá para sua vida o que você fala, mesmo que seja uma reclamação. Por isso, gente, reclamar é furada. Quando você fala assim, mas podia ser mais assim, não sei o quê, por que não é desse outro jeito? Viu? A energia daquilo que você tá falando é combustível, é fermento. Oi, Su, tudo bem, minha amiga? Fátima, bom dia, Vera também. Então, a sua boca, ela tem poder de profecia, de criar a sua realidade. Tudo foi criado pela palavra, gente. Como foi que Deus fez o mundo? Deus disse, né? E o que você está dizendo sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua família? Sem querer, muitas pessoas amaldiçoam a própria realidade com a própria boca. Cuida das tuas palavras. Usa com sabedoria as tuas palavras. O que a tua boca está dizendo para atrair para a sua vida? Falar sobre situações negativas nos deixa propensos a que tais situações ocorram, pois elas criam aquela frequência e posteriormente sintonizam-se nela. É por isso que nos livros sagrados a fala é considerada uma espada de 2 gumes, que pode levar à vitória ou à derrota. Por isso, o poder de cada palavra que emitimos deve ser usado corretamente. Tem um outro estudo que fala sobre, né, o tom da nossa voz, sobre a energia de cada palavra, né? Mas especificamente, né? Mesmo que você não saiba a energia de cada palavra, uma palavra, entre escolher uma palavra boa e uma palavra ruim, né? Entre escolher reclamar e escolher agradecer, você tem total poder sobre isso. Mas às vezes, né? Infelizmente, a gente fica tão condensado naquilo que nos está ferindo, que a gente fica igual uma vitrola furada, sabe? Repetindo aquele mal que nos aconteceu. Porque a vida foi sofrida, porque tá difícil, porque eu tô perdendo tudo, porque eu estou no meio de um sofrimento, porque, sabe? Às vezes você tá mesmo passando por um processo de tratamento
onde a dor, a dificuldade, o sofrimento estão trabalhando a sua alma, mas não é falar sobre essa dor que vai trazer alívio. É justamente o que você está aprendendo com essa dor, né? Aquilo que a transformação que isso está provocando na sua vida. Então, onde está o seu coração? No que está concentrada a sua mente? E o que a sua boca tem falado? Porque é melhor que a sua boca não fale. É melhor que o silêncio esteja instaurado do que você pensar e falar, né? Porque o pensamento, ele tem uma potência de energia, mas a fala, se eu estivesse aqui, gente, só aqui na live com vocês, mas estivesse em silêncio, só pensando naquilo que eu gostaria de dizer para vocês, o impacto que eu poderia causar é bem menor, né? São as palavras que fazem, que trazem entendimento e que chegam até o coração da outra pessoa com uma força muito maior. As palavras, elas têm esse poder de decreto, de profecia, de criação. Quando você quer que aconteça alguma coisa, é para você pedir com a sua boca, né? E aí a gente tem que cuidar muito como a gente vai usar as nossas palavras. Por isso a gente trabalha sempre, né, dentro do processo aqui, quando os clientes vêm. A primeira coisa é mudar essa mentalidade, é mudar esse programa e criar novas falas. Porque o programa de reclamação só recria novas situações para reclamar mais. Então, eu quero que você pense aí na sua vida, o que tem saído da sua boca? Oi, Ivalena. Oi, Flávia. O que está saindo da sua boca? Né? O que você tá... Oi, Sueli, bom dia. Zélia, bom dia. O que você está falando, né? No que você está colocando a sua energia? Bom dia, ontem estava conversando com meu marido sobre propósito de vida. Depois da conversa, convidei ele para também fazer o desafio e ele aceitou. Estamos assistindo juntos, gratidão. Ai, que legal, um abraço para ele, Sara, não sei o nome dele, mas bem-vindo aqui. Edu, bom dia. E a emoção, né? Emoção, aquilo que a gente sente. Você já deve ter sentido uma emoção que mexe aí com a tua estrutura física, inclusive, né? Que faz tremer, que dá frio na barriga, que fica com o rosto vermelho, que esquenta o corpo. Sabe quando você sente uma emoção, né? Ou por susto, ou porque foi comovido por alguma situação, né? Sentiu vontade de chorar, sentiu vontade de rir, né? As nossas emoções, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós atraímos para a nossa vida. Cada vez que experimentamos uma emoção, estamos enviando um sinal magnético ao universo. Por exemplo, ao sentir amor, o universo recebe um lampejo que retorna ao seu remetente. Por outro lado, pessoas que tendem a se sentir tristes atraem situações que reafirmam a sua tristeza. A emoção é muito mais forte que o pensamento e o decreto, pois contagia, por exemplo, quando ouvimos a risada de uma criança, todos nós presentes, né, perto dessa criança, rimos também, pois a sua energia emocional preenche o ambiente e isso faz com que aumente ainda mais o seu poder pessoal, a energia vital. A emoção somada ao decreto ou ao pensamento tem maior eficácia,
para criar a realidade em menos tempo, né? Então você está num ambiente onde todas as pessoas estão alegres, felizes, dando risada, falando coisa engraçada. Muito mais fácil você ser contagiado, né? E o contrário também é verdade. Um lugar onde as pessoas estão estressadas, brigando, né? A emoção tá tensa, um clima de uma reunião assim, um trabalho, um clima pesado, né? A gente sente que a coisa não tá boa não, do jeito que as pessoas estão olhando, as testas estão franzidas, né? Então essa emoção ela comunica também. A cabeça tá baixa, né? Então a gente acaba sendo contagiado pela emoção positiva, pela emoção negativa. Mas mais do que isso, né? A gente já falou do pensamento, a gente já falou do decreto, da emoção. Mas tudo isso, né, provoca uma coisa chamada vibração. A nossa vibração atinge a longas distâncias, né? O que você vibra, você atrai. Muitas vezes pensamos que a vibração e a emoção são a mesma coisa, mas não são. A emoção nasce do coração e a vibração irradia do plexo solar. Quando a mesma emoção, por exemplo, de amor, é vivenciada por um determinado período de tempo, ela se torna uma vibração rítmica e vai para o próximo nível de atração, ou seja, quando ela é sentida, pensa assim, como se fosse uma nota musical, né? Uma nota tem um sonzinho, mas quando a gente começa a ter um ritmo de notas, isso começa a ter uma melodia. A melodia é a vibração, tá? Ou seja, quando ela é sentida no plexo solar, conhecida coloquialmente como friozinho na barriga, todo mundo aí já sentiu, né? Frio na barriga de vez em quando, que pode ser sentido não só pelo enamoramento, né? Quando a gente se apaixona por alguém, né? Mas também pelas experiências místicas inefáveis. Quando alcançamos este ponto de vibração, atraímos as coisas que estão na mesma frequência para as nossas vidas. Ao vibrar amor, então atraímos mais amor, manifestando melhores relacionamentos, abundância e saúde. Porém, é possível vibrar muito mais emoções no plexo solar. E se você perceber, a maioria das pessoas vibram em ódio, inveja, ressentimento e mandam maldições, reclamam, né? Sem ter consciência de que tudo isso que desejam para os outros estão chamando para si mesmos, né? Então, nós temos essa reflexão, né? Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós sentimos, que se torna aquilo que nós vibramos. É como se a gente se transformasse num imã com essa frequência. Você já deve ter, por exemplo, encostado numa maçaneta de uma porta, no micro-ondas, na porta da geladeira, às vezes até num talher, né? Ou numa outra pessoa e deu choque. Tem uma carga de energia, né? O suficiente para dar um pequeno curto-circuito, um choque. E isso prova o quanto que a gente está emitindo energia, né? A gente é composto de água, 70% do nosso corpo é água. A gente, então, se torna um condutor elétrico. Se você estiver tomando um choque e alguém vir e segurar na sua mão, você conduz a força, né, desse choque para outra pessoa e é possível que ela morra antes de você. Se você for socorrer alguém que está levando um choque, vai acontecer a mesma coisa com você, possivelmente você vai morrer primeiro, né? A gente aprende isso em primeiros socorros.
ou seja, nós somos condutores elétricos, então a gente capta a energia, né, do ambiente e transfere essa energia para outros corpos físicos, isso falando da lei da física, inclusive. Então, o que a gente está aprendendo aqui com tudo isso? Que você tem um campo magnético, que você alimenta essa energia com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você sente e com aquilo que você vibra. E tudo isso constrói, direta e indiretamente, a realidade que você está vivendo hoje. Então, se você olhar ao redor de você, as pessoas, os objetos, a bagunça ou organização, tudo isso de alguma forma você atraiu. Com aquilo que você pensou, com aquilo que você falou, com aquilo que você sentiu e com aquilo que você vibrou, está vibrando, né? Se você quer uma nova realidade, se você quer novos contatos, né? Novas parcerias, novos clientes, novos amigos, nova família, né? No sentido de criar novos vínculos ou fortalecer vínculos diferentes, né? Essas mesmas pessoas, mas com novas possibilidades de relacionamento. Eu quero ser mais amável, por exemplo, com os meus pais, eu quero ter mais serenidade com os meus filhos, eu quero perdoar as pessoas. Como é que isso vai acontecer, né? Se de repente o conflito está instalado, mudando em primeira instância aquilo que você pensa em relação a você mesmo, em relação a essas pessoas, a essa realidade. Você não vai conseguir mudar a realidade pensando as mesmas coisas. Que novos pensamentos se requerem aqui para que você crie uma nova realidade. O que você precisa começar a pensar a partir de agora para que a sua realidade comece a mudar? Porque se você continuar com os mesmos pensamentos, a mesma realidade vai continuar. Você alimenta a mesma realidade com os seus pensamentos. Se você quer uma nova realidade na sua vida, os seus pensamentos precisam mudar. Mas, Érica, como é que eu mudo os meus pensamentos? Mudando aquilo que você fala. E não só aquilo que você está falando, mas quem você está deixando falar à sua mente, ao seu coração. O que você assiste na televisão da sua casa? Porque essa programação, essa fala daquilo que você assiste, está criando pensamentos na sua mente. E esses pensamentos dentro da sua mente é que são raízes para os seus sentimentos. Aquilo que você fala, aquilo que você ouve. Por exemplo, você está me ouvindo aqui agora. Aquilo que eu estou falando para você está fazendo você pensar. E esse pensamento está gerando um sentimento. Esse sentimento vai gerar um desejo de atitude na sua mente. E essa atitude, antes que você execute, ela já gerou uma vibração nova. Portanto, ela já está criando a realidade. Só que esses pensamentos, eles precisam ganhar cadência, precisam ganhar força. Porque existe uma programação velha, né, antiga, que está imperando dentro da sua mente, ativando os seus sentimentos. Você precisa de constância. Para você, por exemplo, decorar uma nova música, você precisa escutar ela várias vezes. Se você tiver ela por escrito para acompanhar a letra enquanto o cantor canta ela, logo você decora ela com muita facilidade. É isso que a gente precisa fazer. O que é que você quer viver na sua vida, Érica? Eu quero uma vida com mais amor, com mais paz, com mais saúde, com mais abundância, com mais prosperidade. Como é que você vai fazer isso chegar ao seu coração? Porque lembra que aquilo que está no seu coração tem um poder muito maior. A energia, a emoção que o seu coração provoca vai para dentro de cada célula do seu corpo.
Em mini partículas, essa energia invade cada pedacinho de quem você é. E tá aqui, ó. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, Provérbios 4:23. O que você está deixando penetrar dentro do seu coração? O que está sendo comando elétrico? Por que o seu coração está querendo bater? Pelo que o seu coração tem se acelerado ultimamente? Não sei, Érica, não sei, parece que a minha vida não está fazendo sentido. Eu escuto tanto isso, gente, e é tão triste ver que uma vida criada por Deus, com propósito, com identidade, com todo amor, não está conseguindo se encontrar. Mas é porque essa mente ela tá barulhenta demais, tem pensamento pesado demais, está sendo invadido por medo, por ansiedade, por preocupações tão infundadas. Começa a mudar aquilo que você fala. As pessoas falam que é difícil isso, é difícil aquilo. Não é difícil, é você que está colocando a dificuldade dentro da sua cabeça. É fácil. É fácil porque não depende só de você. Porque quando você está conectado com a sua identidade, com o seu propósito, quem faz na sua vida não é você. O extraordinário acontece porque Deus age, porque o seu coração está aberto. O que é que você está falando para sua mente? Decrete o positivo. Ouça coisas que alegram a sua alma, que te levam para perto de pessoas que também estão na busca de uma vida que faça sentido. Saia de perto de pessoas que estão minando a sua espiritualidade, que estão sugando a sua energia. Se você não puder sair de perto, ore por elas. Esteja o tempo inteiro em oração por essas pessoas quando elas estiverem reclamando, blasfemando. Faça como Jesus. Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E é isso. Agora você tem consciência. Essas pessoas que elas estão reclamando, elas não têm consciência que essa reclamação vai trazer de volta para a vida delas toda essa energia de destruição, de dor, de tristeza. Então, Senhor, perdoa. Elas não sabem que isso. E para de tentar convencer as pessoas disso. São vocês, 23 pessoas que estão aqui acordadas ouvindo isso. Tem mais de 4.000 pessoas no meu Instagram. Eu não tenho que falar para 4.000 pessoas. Eu tenho que falar para vocês. Para 22 que estão interessadas, que estão na busca. Durante muito tempo eu quis convencer as pessoas. Não. Cada um tem o seu momento. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, aquelas que a gente ama, a gente quer ir lá e abrir a cabeça delas com uma marreta, né? Se desce, viu? Abre essa cabeça, entende? Deixa de ser tão imaturo. Não. É no tempo. Às vezes tem o tempo da poda. Tem o tempo na natureza, tudo tem seu tempo. Em Eclesiastes diz, né? Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Mas o seu tempo é agora. Você é que está escutando essa palavra aqui agora. E quais são as palavras que você tem colocado na sua mente? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quais são as palavras que estão fazendo vibrar o seu coração? Pelo que a sua barriga tem sentido um friozinho na barriga? Eu acho que a Fernanda Montenegro, ela foi entrevistada e a pessoa perguntou assim: quando que acaba o frio na barriga, né? Ou você ainda sente o frio na barriga quando você vai atuar? Porque ela tem muitos anos de experiência. Ela falou assim: o frio na barriga é o que nos mantém vivos. É por causa desse frio na barriga que eu continuo inovando, ousando, buscando coisas novas, mesmo que eu já tenha tantos anos de experiência. É esse frio na barriga que faz vibrar cada célula do seu corpo. O que você faz que faz vibrar você, que faz você sentir
plenitude, felicidade, como se você tivesse inúmeras razões para estar aqui. O que faz dar sabor para a sua existência? O que te torna um transmissor, uma repetidora quando tem rádio? Então, por exemplo, quando eu morava em Francisco Alves, eu escutava uma rádio, chamava Rádio Ilha FM. Ela ficava em Pérola, né? Mas ela tinha uma transmissão, uma repetidora em Umuarama. Daí, que amplificava esse sinal e levava para outros lugares, né? Hoje a sede dela é em Umuarama. E eu pensava assim, como é que chega tão longe? Não tem fio, né? Tem uma frequência. Aquela frequência lá, não lembro, 96.1, eu acho. Não lembro mais. É a frequência que conectava aquela vibração. Todos nós somos energia, gente. Nós estamos conectados aqui agora pela internet. Ó, é invisível isso que nos conecta. Tem uma frequência, uma vibração. Independente do lugar do mundo que a gente esteja, dá para conectar. E você tem muito mais poder do que um sinal de Wi-Fi. Você tem muito mais poder do que uma onda vibratória de energia elétrica da Copel, por exemplo. Você é a obra mais perfeita. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu vou fazer um desafio para você hoje. No dia de hoje, você vai fazer jejum de reclamação. Toda vez que a sua boca quiser reclamar, você vai achar um motivo para agradecer. Virão pensamentos de reclamação, virão palavras de reclamação, virão sentimentos de reclamação. Você vai querer vibrar reclamação, mas você vai policiar a sua boca e você não vai falar. E no lugar da reclamação, você vai colocar algo pelo qual você é grato. Combinado? Se você aceita o desafio, coloca um joinha aqui no comentário. Ou escreve aceito. Muito bem. Semelhante atrai semelhante. Para mim, a forma mais simples de entender a lei da atração é me imaginar como um imã. Eu sei que o imã vai exercer a atração. Você é o imã mais poderoso do universo. Você contém uma força magnética dentro de si mais poderosa que qualquer coisa neste mundo, emitida pelos seus pensamentos. Cuide então. Não tá fora de você, tá? Por favor. Quando você pensa que o teu problema é o teu vizinho, é o teu chefe, é o teu marido, a tua esposa, é o teu trabalho, é a crise, é o coronavírus, sei lá o que você está pensando. Grande desafio não é vencer o teu inimigo externo, não. Nosso maior inimigo está dentro de nós, naquilo que nós pensamos.
naquilo que nós sentimos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós vibramos. Então, nossa maior vitória também está em transformar esse ser. O autoconhecimento, essa autopercepção, essa coragem de olhar para aquilo que são as nossas mazelas, que são as nossas dores, né? Um pensamento de vítima, por exemplo, de que você foi abandonado, de que a sua infância foi difícil, que as coisas dão errado na sua vida, tá te colocando lá embaixo, em pensamentos negativos, em vibrações baixas, e aí você fica preso lá. É igual uma pessoa sentada no fundo do poço, no fundo da fossa, que é pior do que poço, porque no fundo do poço ainda tem água limpa, né? No fundo da fossa a gente sabe o que tem. Então é hora de você sair desse fundo. Não reclame, agradeça, ao contrário de reclamar, agradeça. E amanhã volte aqui, que tem mais uma tarefa. Ontem eu dei uma tarefa para você. Se você não estava aqui ontem, é para você escrever com clareza o que é que você quer para a sua vida na área emocional, na área espiritual e na sua vida financeira, no seu enriquecimento. E amanhã nós vamos retomar sobre essa clareza, porque nós vamos começar a construir essa realidade a partir daquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Tá bom? Te espero amanhã aqui. Mande um convite para alguém, quem sabe mais alguém está querendo transformar a sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.